Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Eu quero hoje aqui, em rápidas palavras, em alguns minutos, refletir com vocês sobre a palavra de Deus. Eu quero ler Mateus, capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu quero aqui fazer uma rápida comparação com a passagem de Jesus no deserto e a passagem do povo de Israel no deserto. Primeiro ponto: Jesus ele ficou 40 dias no deserto e o povo de Israel 40 anos. Quando Jesus aqui teve fome, isso já foi a oportunidade para o inimigo tentar a Jesus. E o diabo veio e falou: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Só que Jesus, ele não iria fazer isso, né? Poder ele tinha, ele poderia fazer. Só que Jesus confiava em Deus. Ele sabia que Deus poderia providenciar o alimento para ele. Só que, por outro lado, o povo de Israel não confiou em Deus. O povo de Israel, o que eles faziam? Eles só reclamavam, murmuravam, provocavam a Deus com a sua incredulidade. Por mais que Deus ele mandava as providências, os livramentos, o povo de Israel estava sempre reclamando. E aqui nós temos o exemplo de Jesus. Jesus confiou em Deus. Ele confiou na provisão de Deus. Aqui eu quero ler também com vocês no versículo 8. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus disse: Saia daqui, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Né? Jesus servia somente a Deus. Jesus tinha apenas Deus como seu Senhor. E o povo de Israel, por outro lado, quando Moisés foi ao Monte Sinai, ele demorou lá, né? E o povo de Israel aproveitou e fez um bezerro de ouro para adorar. E o povo de Israel fez um bezerro de ouro para o adorar. E trazendo isso para nós, né? Às vezes você está passando aí por um deserto e faz muito tempo que você está nesse deserto e você se pergunta e pergunta para Deus por quê? Por que você está há tanto tempo nesse deserto? Examine-se hoje. Examine a sua vida, né? Eu não sei o que se passa na sua vida, você não sabe o que se passa na minha. A gente deve se examinar. E será que você não está como o povo de Israel, reclamando, murmurando? Fica o tempo todo: Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou calçar? Faça como Jesus. Confie em Deus. Confie que Deus ele trará a providência. Confie que esse deserto ele vai passar. Mas você precisa confiar, você precisa descansar em Deus e parar de reclamar. E não colocar outras coisas no lugar de Deus, né? O povo de Israel colocou o bezerro de ouro no lugar de Deus. Deus ele tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que ser prioridade em tudo na nossa vida. O que você tem colocado como prioridade em sua vida, no seu coração, na sua mente, que você tem visto, que você tem ouvido. Pense nisso. Em tudo, nós devemos glorificar a Deus. Na nossa forma de falar,
na nossa forma de agir, na nossa forma de se vestir. Em tudo devemos glorificar a Deus. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.